elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Ou seja, eles queriam a qualquer custo descaracterizar o que Jesus ensinava. Por quê? Porque eles estavam, de certa forma, obedecendo às astúcias do demônio, porque mais atrás, ali no outro capítulo, Jesus falou que o pai deles era o demônio, então eles faziam as obras do demônio. O demônio quer a qualquer custo impedir que a gente ouça a voz do pastor. É por isso que nós precisamos discernir, nós precisamos ter muito cuidado em quem ouvir, o que buscar. Por isso, o nosso norte deve ser a palavra de Deus. E é na palavra que receberemos o antídoto da imunidade espiritual. Só na palavra de Deus. Mas outros diziam, ainda em relação à divisão dos judeus, estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Eles estavam recordando o milagre que Jesus fizera naquele cego de nascença, no capítulo 10, no capítulo 9. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? Ou seja, eles queriam que Jesus colocasse mel na chupeta deles, mel na boca, porque Jesus falava, mas Jesus não falava de mel, ele só anunciava a palavra e a obra do Pai. Mas como para eles que viviam em pecado era dura, como que Jesus falava, denunciava as atitudes deles e provava que as atitudes deles eram criminosas, eles queriam todo o tempo descaracterizar o que Jesus ensinava. Se é você o Cristo, continuando, diga-nos abertamente, tipo, mel na chupeta. Jesus respondeu, Jesus não tinha açúcar, não tem açúcar. Jesus não adoça a palavra, ele não tem uma palavra açucarada, uma palavra caramelizada, não tem. A palavra de Jesus, da palavra de Jesus é o que é e acabou a conversa. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Muito claro isso daqui. Mas como o demônio os conduzia e impedia que eles ouvissem e entendessem, eles não entendiam e achando-se que estavam corretos. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas
Jesus lhe disse: eu lhes mostrei muitas obras, muitas boas obras da parte do Pai, porque qual delas vocês me apedrejam? Ou seja, onde que eu errei? Qual é a minha culpa? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, o que quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Jesus perguntou, voltou uma pergunta para eles poderosa. E a essa pergunta que Jesus voltou, eles não entenderam nada. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, eu sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus falou para eles o seguinte: se vocês não creem em mim, acreditem pelo menos pelas obras que eu faço, para que o Pai seja glorificado. Não precisam acreditar em mim, mas acreditem no Pai que me enviou. Em outras palavras, eu só as realizo porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu estou na fonte, eu estou recebendo alimento da seiva. Eu estou recebendo alimento da seiva, eu estou recebendo alimento de quem pode me dar. E se eu realizo isso é porque o Pai está em mim. E eu fui enviado do Pai. Jesus tentava o tempo todo abrir-lhes os olhos, mas eles não queriam. Como eu disse, não é automático. Eu e você precisamos querer para que a gente acesse essa vida em plenitude, a vida que Deus tem para nós. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer movimento em busca dessa vida, em busca da solução, em busca da cura, da libertação, do livramento da escravidão. Que escravidão eu tenho vivido hoje? O que me aprisiona? O que tem me aprisionado? O que tem te aprisionado? Então a gente precisa se movimentar e ir em busca desse Cristo que liberta, que cura, que salva, que restaura, que restabelece a confiança, que restabelece a esperança. Nós precisamos estar em movimento e é no movimento que encontraremos a solução. É no movimento, porque o movimento cura. O movimento cura. Então a gente precisa ter essa consciência, mas muitas vezes não queremos. Nós estamos esperando, sabe o quê? Chupeta com açúcar. Mamão com açúcar. O mamão já é doce, mas a gente é muito mimizento e acha que o açúcar que está no mamão é pouco, então a gente precisa mais de açúcar. E não queremos ter sacrifício, não queremos renunciar nada. Eu não quero renunciar, porque eu estou correta, a culpa não é minha, eu estou sempre certa. Eu não entro para a minha consciência e faço uma análise para ver se realmente as minhas atitudes têm sido coerentes, se eu estou certa. Todos estão errados e eu estou certa, de repente é o contrário. Então, hoje Deus vem chamar a nossa atenção para isso. Temos vivido provações, temos atravessado por problemas, aflições, e Deus não quer isso para nós. Deus quer vida plena, Deus quer vida em abundância. Ele
Como ele falou, eu sou o pastor, eu entro no aprisco e conduzo as minhas ovelhas pela mão. Elas ouvem a minha voz e elas me conhecem. E a partir do momento que a gente aprender a ouvir e distinguir a voz de Deus, nenhuma outra enganação vai nos enganar, nenhuma outra voz do enganador vai nos seduzir. Mas se eu não conheço a voz do pastor, qualquer voz vai servir para mim. E aí eu vou continuar nessa vida de miséria, nessa vida de problema, nessa vida de aflição, o tempo todo. Não vou acessar a vida plena que Deus tem para mim. Então é isso. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele livrou-se das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Aqui eram alguns dos que já entendiam o que João tinha feito, porque João veio preparar o caminho para quando Jesus chegasse, eles o reconhecessem. E alguns daqueles que ouviam João falar, mas não sabia, não entendia o que João falava, quando Jesus chegou, entendeu. E aí ele diz assim, tudo que João falou a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos para fazer? Para crer em Jesus, para acreditar na sua palavra, para praticar a sua palavra. O que nós precisamos abandonar, o que nós precisamos deixar para trás. Que pecado tem nos aprisionado? É o seu pecado de estimação? Qual tem sido o seu pecado de estimação? Qual tem sido o meu pecado de estimação? Aquele pecado que eu tenho confessado. Eu tenho confessado e tenho voltado a praticá-lo. E por que eu tenho voltado a praticá-lo? Porque eu de fato não tenho me arrependido. Dentro de mim não tem gerado arrependimento. E aí eu vou, confesso, volto e peco. Vou, confesso, volto e peco. E aí vamos pedir a Jesus que venha pastorear as áreas da nossa vida que nos tem feito cair. As áreas da nossa vida que estão aprisionadas, que estão ligadas ao pecado de estimação. Que vozes eu tenho dado ouvidos, tenho obedecido e tenho caído. Que voz tem me aprisionado, que voz tem me escravizado. Eu tenho sido escravo da fofoca, eu tenho sido escravo de falar mal do meu irmão, onde Deus fala assim, amar a Deus nos mandamentos, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E se eu tenho falado mal, levantado o falso do meu irmão, onde está esse amor? Onde está a obediência desse amor? O que eu tenho ensinado por aí? Eu tenho sido luz? Eu tenho sido sinal de luz? Ou eu tenho sido sinal de trevas? E a gente tem que se policiar. Porque a todo momento tem a voz do sedutor, daquele ladrão, daquele salteador, daquele que sobe pelas paredes e vem ali nos azucrinar. E sopra no nosso ouvido e a gente começa a dar ouvido à fofoca, dar ouvido à falácia, dar ouvido à conversação, ouvir. Você tem emprestado o seu ouvido para ser o quê? Na fofoca do outro. Ah, eu queria falar isso com você. Ah, eu tenho, você pode me ouvir? E aí você vai ouvir a pessoa, e quando a pessoa abre a boca para falar mal de alguém. Então, a gente precisa de discernimento. Aprenda a dizer não. Quando a pessoa, eu quero falar com você. E aí a pessoa começa a falar e você, meu irmão, minha irmã, com todo amor. Coloque-se em oração, coloque isso nas mãos de Deus. Eu não vou poder resolver o seu problema.
Não estou ensinando aqui que a gente deve ser egoísta e não agir com caridade. Isso é agir com caridade. Você pedir que a pessoa direcione aquele falatório para Deus. E aí, quando essa pessoa começar a fofocar para Deus, fofocar para Deus, fofocar para Deus, Deus vai recebendo aquela fofoca e vai lhe curando e libertando. E a pessoa vai descobrir que o problema está nela e não em quem ela está fofocando. Porque se você empresta seus ouvidos, e a palavra de Deus diz que tudo entra pelo ouvido e cai no coração, você fica só ali ouvindo, embora você não fofoque, você só ouça, aquilo vai te fazer mal. Uma vez a pessoa te fala alguma coisa, você escuta, você vai e orienta a pessoa. Espero que seja uma orientação boa, uma orientação que vem de Deus. Por isso que nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, porque é na palavra que nós iremos aprender como orientar os outros. Nós precisamos dar boas orientações a partir do fruto da palavra de Deus gerado dentro de nós. E aí essa pessoa vem com a fofoca e vem pela segunda vez. E às vezes você fala, e se você está instruído da voz do pastor, essa pessoa não vai gostar. Ela vai se sentir vítima, ela vai se vitimizar, ela vai dizer que você foi muito duro, muito dura com ela. E aí, se você já tiver essa resposta de antemão, você disse assim, olha, meu irmão, minha irmã, comece. Você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, comece a ter intimidade com a palavra de Deus e Deus através da sua palavra. Fale tudo isso que você me falou para Deus, coloque em oração, que Deus vai te dar direcionamento. Ele vai dizer o que você tem que fazer. E aí a pessoa vai começar a se tocar. Ela vai ver que, na verdade, ela não queria falar, dividir o problema com alguém. Que o intuito dela era jogar veneno também em você, porque o veneno que está em mim, eu não estou satisfeita, eu quero dividir ele com alguém. Tá? E aí esse, às vezes, o sentido. E a gente tem que ter esse discernimento. Nós precisamos ouvir uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros, exortarmos, e não é a exortação, não é julgamento, não é condenação. Ouvir, e se você não tem o que dizer nada, você só ouça e no seu coração entregue aquela pessoa em oração para Deus. Mas não deixe isso virar hábito, para que você não caia, porque ou você traz essa pessoa para o seu lado, ou essa pessoa te leva para o lado dela. E se ela está quebrada espiritualmente, ela quer te quebrar também, porque ela